E agora, pessoal, nós recebemos aqui no nosso Café com Notícias o missionário e professor Maisel Rocha, que vai falar sobre as estratégias do Estado Islâmico. Maisel, seja muito bem-vindo à nossa mesa. Pode ficar à vontade, como se estivesse lá na sua casa. Pode se alimentar, obrigado, pode comer gente. um bolinho, Já um tô à vontade biscoitinho. aqui. Lá no mundo islâmico, toma-se café da manhã desse jeito aqui no Brasil, mas como é que é? Depende do lugar do mundo islâmico, né? As Onde você morou? No Níger, não. No Níger, o café da manhã é bastante precário. Na verdade, tradicionalmente, nas aldeias, nas cidades menores, nos interiores do país, geralmente o pessoal se alimenta daquilo que sobrou da janta do dia anterior, né? Isso, mas a gente não pode generalizar, né? O mundo islâmico é vastíssimo, né? Nós temos aí 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos e, às vezes, em alguns lugares, nós temos cafés da manhã, né? Mais lautos e mais fartos do que os que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente não pode... Você viu agora, né? Aprendi essa Foi palavra ontem, queria usar. Então, assim, é importante a gente ter em mente que generalizar o mundo islâmico é a mesma coisa de perguntar, no mundo cristão a gente faz isso? Então, é muito vasto, a gente precisa conhecer os pormenores de cada contexto para poder falar com propriedade, né? Começa falando então pra gente quais são as estratégias aí do mundo islâmico, porque a gente observa que são pessoas, eles são bem estrategistas, né? E aquilo que eles planejam, eles vão ali com afinco, eles não abrem mão daquilo que eles estabelecem. Não existe uma iniciativa única do mundo muçulmano, ou dos muçulmanos, ou do Islã, para a expansão do Islã no mundo. A despeito do que muitas vezes a gente pensa, né, por causa do que a mídia nos diz, o que a gente vê nos noticiários, em livros e revistas, o mundo islâmico é muito fragmentado. É muito mais fragmentado do que o cristianismo, vamos dizer assim. Existem diversas seitas, vertentes majoritárias e minoritárias que discordam entre si, que se matam entre si, inclusive. Haja vista aí os conflitos que nós vemos no Paquistão, por exemplo, mesquitas sendo explodidas, então a mesquita sunita sendo explodida, ou vice-versa, né? Quem é que explode essas mesquitas? São os próprios muçulmanos de outras seitas, de outras vertentes teológicas. Certo. Uma das estratégias mais comuns, na verdade, o modo pelo qual o Islã mais se expande no mundo, é justamente a alta taxa de natalidade que existe no mundo muçulmano. Certo. Existe aí estatísticas, por exemplo, na Alemanha, né? Estima-se que a média, a taxa de natalidade entre alemães nativos na Alemanha seja de 1,8 filhos por casal, por família. No mesmo país, na Alemanha, em algumas cidades, como Hamburgo, por exemplo, nós temos aí uma taxa de 8 filhos por família muçulmana. Mas é um princípio islâmico ou não ter método contraceptivo, mas Não se trata de um princípio islâmico, mas não existe uma consciência muito bem elaborada e nem sequer incentivada pelos governos, por exemplo, de planejamento familiar, de você manter os níveis de natalidade dentro de um controle que permita uma adequação social da família em termos econômicos, em termos educacionais. Não? Então, além disso, existe muito é quase uma estratégia velada. Em muitos lugares do mundo muçulmano, as mulheres são incentivadas a fazer jihad, ou seja, guerra santa, tendo o maior número de filhos possível para aumentar a população islâmica no mundo. né? Exatamente, né? Então, ao contrário do que se imagina, o principal fator de crescimento do Islã não é por conversões. É por uma alta taxa de natalidade, tanto no Ocidente como também no Oriente. Agora, Maisel, considerando aí, né, essas diversidades aí dentro do próprio mundo islâmico, né, como você diz, todo fragmentado, fala pra gente o que é ou quem é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é o resultado de uma doutrina, de uma teologia dentro do conjunto de teologia islâmica que é conhecido em árabe pelo nome de Khilafa. Khilafa é a doutrina do reino de Allah, ou seja, é aquilo que incentiva os muçulmanos já desde a fundação do Islã no século VII, né, em 610. Nós vemos aí Maomé, aos poucos, evoluindo nessa ideia de que o Islã precisa dominar o mundo e de que o Islã não pode conviver com outras religiões. A partir daí, né, pouco antes da sua morte, em 632,
Maomé, o profeta do Islã, comissiona Abu Bakr e Omar, eles vão se tornar califas, ou seja, representantes de Maomé depois da sua morte, a conquistar a Síria, né, para o Islã. A Síria, que naquela época era um território cristão, é conquistada de fato, né, a partir de 634, e a partir daí nós vemos uma expansão islâmica no planeta, de maneira que mais tarde, né, teólogos muçulmanos modernos, como um sujeito chamado Said Qutb, escreveu um livro chamado Milestones. Esse livro foi um dos que mais inspirou Osama Bin Laden na sua causa da jihad islâmica. Ele diz: o Islã não nasceu para conviver com absolutamente nenhuma religião, está no DNA do Islã tomar toda a terra. O que acontece no Estado Islâmico, portanto, é simplesmente a materialização dessa crença, dessa obsessão que os muçulmanos têm de tomar todo o mundo para Allah. O Estado Islâmico, então, é formado por diferentes lideranças, né? Todas elas centralizadas nas mãos de um sujeito chamado Abu Bakr al-Baghdadi, que é o autoproclamado califa do Estado Islâmico. O califa é o sujeito que está no governo, no comando da comunidade islâmica. Em julho de 2014, seguindo... Estaria ele para a comunidade islâmica, como, por exemplo, o Papa está para a comunidade católica? Seria assim? Não. Essa figura de referência? Não. Existe uma diferenciação entre a figura do Papa e a figura do Califa, nesse caso. Nós poderíamos, talvez, comparar a figura do Papa, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, ao Ayatollah Khomeini, que é o líder do Islã xiita no Irã. Então a gente pode fazer essa equivalência. Al-Baghdadi é muito mais um líder militar, vamos dizer líder assim, político militar ali junto. Exatamente, é um teólogo, mas também é um líder político militar. E seguindo um plano de 7 passos, nós até falamos sobre isso no programa, no Super Debate na rádio, existe um plano de 7 passos que foi divulgado em 2005 por meio de uma reportagem de um jornalista jordaniano. À época, ele teve acesso a planos da Al-Qaeda, alguns líderes da Al-Qaeda revelaram os planos que eles tinham para o Islã no mundo, e ao longo de 7 passos a ideia era tomar o mundo inteiro para o Islã. E eles já estão no 5º passo. Em 2005, eles anunciaram que entre 2013 e 2015 eles estabeleceriam um Estado Islâmico, e assim foi feito em junho de 2014. Na fundação do Estado Islâmico, esse homem, al-Baghdadi, convocou todos os muçulmanos do planeta a virem para morar na Síria e no Iraque, e as palavras dele foram as seguintes: venham, ó muçulmanos, venham todos para a Síria e para o Iraque. Aqui nós vamos nos organizar, vamos nos militarizar, e o nosso próximo alvo é Roma. Por que Roma? Porque na cabeça dos muçulmanos o cristianismo é um bloco só, capitaneado pelo Papa, né, onde a capital desse império cristão ainda é em Roma, né? Ele disse: nosso próximo alvo, nossa próxima conquista é Roma, porque a partir de agora nós vamos expandir o Islã pelo mundo. Então venham para a Síria, venham para o Iraque. Ele termina dizendo: pois a Síria não é dos sírios, o Iraque não é dos iraquianos, o mundo é dos muçulmanos. Mas o 6º passo seria qual? A partir do estabelecimento desse Estado Islâmico, né, como nós vimos ano passado, o 6º passo é justamente infundir e causar essa cultura de medo, né, essa expansão militar, por meio dessa expansão militar que nós temos visto aí nos últimos meses. E o 7º passo... Então, só um minutinho antes de ir para o 7º, porque aí você me deixou preocupado. Né? Porque você falou que o 6º passo é difundir uma cultura do medo. Quando a gente começa a ver prisioneiro sendo queimado vivo, decapitado, crianças enjauladas, Charlie Hebdo sendo invadido, crianças enjauladas, crianças pretensamente muçulmanas dando tiro, é uma estratégia mais isso? Sem dúvida. Existe um mandamento no Corão, um mandamento corânico onde, da parte de Allah, Maomé ordena aos seus seguidores: instilai medo no coração dos infiéis. Né? Está na Sura 8, verso 12. Nós vemos lá que existe essa cultura do medo. Os muçulmanos são ordenados a instilar medo no coração dos infiéis, a saber, todo não muçulmano, e a partir daí eles seriam facilmente conquistados ou derrotados nas batalhas. Quando nós vemos esses vídeos extremamente bem elaborados, não é verdade? A qualidade é profissional, é impressionante realmente. Tanto no caso do piloto jordaniano que foi queimado naquela jaula, como também daqueles 21 jovens cristãos egípcios coptas que foram sacrificados na praia na Líbia.
nós vemos justamente essa obediência. Os muçulmanos não estão fazendo aquilo aleatoriamente, né? E a questão é justamente essa. Quando você vê aquilo na mídia, as pessoas que eu conheço, pelo menos, dizem: meu Deus, para onde a gente vai fugir? Eu conversei com um líder de missões esses dias e falei para ele a respeito dessas questões, e ele me fez uma pergunta que me surpreendeu muito. Ele me perguntou: mas onde é que vai ser seguro para nós morarmos? E eu pensei: poxa, não, nossa segurança não está, né, naquilo que a gente vai poder conseguir em termos de proteção, de escape do Estado Islâmico, né? E eu, emendando, né, com a resposta à sua pergunta, se por um lado o Estado Islâmico obedece e cumpre muito fielmente essa tarefa de infundir medo no coração dos infiéis, por outro lado, o verdadeiro amor lança fora absolutamente todo o medo. O problema é que nós cristãos nos tornamos, ou boa parte de nós, temos nos tornado em pessoas que têm fugido pela própria vida, que esqueceram que já estão mortos em Cristo, e por causa disso ninguém pode mais nos derrotar. O Estado Islâmico não vai ganhar essa guerra, é impossível. Eu percebi isso logo depois do vídeo, né, com a decapitação dos 21 cristãos. No dia seguinte eu recebi um vídeo de uma entrevista que foi feita com a mãe de 2 desses cristãos que foram mortos na Líbia. Aliás, não a mãe, né, o filho dessa mãe que perdeu, né, dois filhos, né? E o apresentador pergunta: como é que vocês estão? Eu sinto muito pela perda de vocês estão muito tristes e tal. E ele responde: não, nós não estamos tristes não, ao contrário, a gente teve a nossa fé fortalecida por causa da postura dos meus irmãos diante do martírio. E eu perguntei à minha mãe: se por acaso eu dissesse para a senhora que os assassinos dos seus filhos, dos meus irmãos, estão passando do outro lado da rua, o que a senhora faria? E essa mulher de quase 70 anos de idade, sem grande educação formal, uma cristã copta do interior do Egito, de uma vila muito pobre, respondeu: filho, se eu soubesse que os assassinos dos meus filhos estivessem passando do outro lado da rua, eu os chamaria para se sentar à mesa da minha comunhão e comerem da minha comida, pois o que eles estão fazendo, o fazem por não saberem, né? Por servirem a um Deus falso. Quando eu ouvi as palavras dessa mulher, eu percebi que, a despeito de todo o aparato islâmico, de todas as armas, todas as estratégias, a despeito da força do Estado Islâmico, eles foram incapazes de dobrar uma mulher de quase 70 anos de idade, uma cristã semi-analfabeta. Isso quer dizer que, aconteça o que acontecer, o Estado Islâmico pode fazer o que quiser, mas a igreja não vai ser derrotada, não porque nós somos bons, mas porque o Cristo disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra nós. E o 7º passo, que eu acabei te cortando? Pois é, o 7º passo, segundo os planejamentos dessa facção, dessa grande facção aí, eles estão hoje no 5º passo e caminhando para o 6º. Eles já estão no 6º passo. Começando a botar medo, né? Eles botam medo e se militarizam, né? Quando a gente vê essa migração de muçulmanos europeus, brasileiros, existe um muçulmano brasileiro. Sem querer cortar, mas você falou o Bagdade, ele está onde? Está no norte, não Bagdá a cidade, o Bagdade, o líder, ele está na Síria, ele está no norte do Iraque. Óbvio, né? Eu vou perguntar para você, se soubessem, né, os Estados Unidos já teriam mandado a tropa lá. Mas a suspeita é que ele está naquela região? Há suspeitas, inclusive, que ele já esteja morto. Né? Não se sabe exatamente a localização, o paradeiro dele. Assim como Osama Bin Laden, em 2005, a partir de 2005, falou-se muito que ele já estava morto e tal, até que supostamente encontraram ele no Paquistão e supostamente mataram, mas é o tipo de informação que provavelmente a gente nunca vai saber o certo. Esse al-Baghdadi já esteve preso nos Estados Unidos, né? Também? Eu não tenho essa informação confirmada, né? O que eu sei é que ele era um militar, né? Um general de uma determinada iniciativa islâmica, e ele viveu, o problema é esse, ele viveu em anonimato durante anos. Tem-se 1 ou 2 fotos dele antes do surgimento do Estado Islâmico, né? A questão é que, nesse momento, ele é uma figura respeitada e, assim, em casos como organizações terroristas, por exemplo, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Fatah e agora o Estado Islâmico, o próprio Boko Haram, a gente está lidando com algo semelhante àquele monstro mítico, né, da Hidra. Você corta uma cabeça, aparece mais 2, né? E assim é, né? Então, você falou de adormecido, aquela questão, o 7º passo tem a ver com aquelas células adormecidas espalhadas pelo mundo? Exatamente. O 7º passo, né? A gente está vendo essa convocação, os muçulmanos, meninas, né, europeias indo para a Síria e tal, para se juntar ao Estado Islâmico.
Ao mesmo tempo, essas células adormecidas em todo o mundo estão sendo equipadas, estão sendo mobilizadas, e o problema é esse. Existem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos que são ou moderados ou liberais. Ou seja, a maioria dos muçulmanos não está de acordo com esse tipo de coisa. O problema é que muitos desses moderados são facilmente radicalizáveis por aqueles que estão levando a jihad a cabo. O 7º passo, portanto, é fazer eclodir guerrilhas, confrontos e guerras em países de minoria muçulmana. Todos os países que não aceitam o Islã, não só como religião, o Islã não é uma religião, é um sistema totalmente abrangente de vida, sociedade, política, economia e, obviamente, religião. As nações que não se dobrarem ao Islã, ou seja, que não fizerem parte desse quilafa, certamente, segundo esses planos, hão de sofrer algum tipo de retaliações, atentados e algumas delas, a depender do aparato militar, podem ter guerras entre muçulmanos e a população local em seus territórios. E aí eu pergunto, Maisa, nós como cristãos, o que nós podemos fazer? Como alcançar? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, não tenho a menor noção do que eu poderia falar para um muçulmano ou não. Como levar a Cristo? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Uma ótima pergunta, né? Essa é a pergunta que a qual a gente precisa chegar. Nós não amamos aquilo que não conhecemos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter muito claro, né, diante dos nossos olhos é que nós precisamos levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, porque assim o Senhor nos ordenou. Entretanto, você não vai ao campo missionário, como a gente costuma chamar, você não testemunha do Cristo, você não prega o Evangelho em todas as nações por amor às almas, num primeiro momento. Se você vai ao campo missionário, seja ele qual for, por amor às almas vão te decepcionar, vão te trair, vão te roubar, vão te maltratar, vão te perseguir, vão te prender, e você cansa daquilo, larga tudo, chuta o balde e vai embora. Nós vamos ao campo missionário, nós cumprimos a missão do Cristo por amor a Deus. Se amamos a Deus, certamente vamos obedecer aos seus mandamentos. Ele sangrou o próprio Filho no madeiro maldito para que todo homem, toda mulher na face da terra tivesse uma chance de ser reconciliado com Deus novamente por meio da fé em Cristo. Isso dito, uma vez que a gente se torna bons discípulos de Jesus, nós precisamos nos importar com aquilo que Jesus se importa, com aquilo que Cristo ama, né? E nesse caso são almas, são pessoas, são vidas espalhadas por todo o mundo. O Islã é o maior desafio evangelístico de toda a história da igreja. Nós nunca tivemos um desafio tão grande, seja ele numérico, seja ele ideológico, teológico, como temos hoje diante do desafio do mundo muçulmano. Por isso, cada cristão tem a obrigação de se preparar, de estudar, de saber, de conhecer e ter condições para não somente responder às perguntas que os muçulmanos fazem a respeito da nossa fé, como também questionar, ajudar o muçulmano a questionar a sua própria fé e perceber a incoerência de uma religião que diz ser de paz, mas autoriza, por exemplo, os assassinatos que nós temos visto aí de maneira ampla no mundo inteiro. Treinamento é fundamental, né? Isso não é uma questão apenas, não é uma questão moderna, né? Pedro, já lá no primeiro século, escreveu aos cristãos ali em Roma dizendo: antes, pois, santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados para responder a respeito da esperança que há em vós, que tendes em Cristo Jesus, e fazer isso com mansidão e com temor. Nós não podemos viver uma fé secretiva, uma fé que é encerrada em nós mesmos. Os cristãos são teístas, né? Ou seja, existe um Deus que criou e intervém na história humana e não enoteístas. Muitos cristãos vivem sob esse conceito, enoteísmo. Deus é Deus, mas Ele é Deus para mim. Não, Deus é o Deus de todas as nações e nós precisamos nos motivar, precisamos buscar inspiração na palavra de Deus, receber treinamento e avançarmos aos campos menos alcançados do mundo. Nesse caso específico, eu trabalho numa organização chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, e nós provemos treinamento de altíssima qualidade para cristãos de fala portuguesa no Brasil e mais 9 países. Isso é parte de uma iniciativa maior chamada I-Squared Ministries, que provê o mesmo tipo de treinamento para outras línguas, para outros países do mundo. Mas uma pergunta aqui para você, voltando ao Estado Islâmico, para a gente conhecer o nosso inimigo aí, esse alvo das nossas orações aí também. Esses caras aí
muito bem armados, politicamente muito estabelecidos aí em estratégias e tudo. Quem que financia, de onde vem a grana desses caras para chegar e gerar essa condição para mudar esse panorama geoestratégico aí, principalmente na região ali do Oriente Médio? De novo, né, uma ótima pergunta. O dinheiro, né, financiamento das ações do Estado Islâmico vem de fontes que, não de agora, mas já há anos, financiam a expansão do Islã no mundo em estratégias que são veladas durante muito tempo, são preparadas durante anos para depois eclodirem, como aconteceu com o Estado Islâmico. O principal investidor do mundo, né, na expansão do Islã, nas últimas 3 décadas, foi a Arábia Saudita. Estima-se que entre a década de 80, né, entre 1980 e 2010, estima-se que a Arábia Saudita tenha investido 80 bilhões de dólares na expansão do Islã no mundo. E isso, nós estamos falando de um Estado, né, um país, a Arábia Saudita. Não estou contando os apoios financeiros ou estratégicos que os outros 56 países de maioria muçulmana fornecem à expansão do Islã. Então a gente tem os 4 principais, ou os 4 maiores países muçulmanos, são hoje a Indonésia, com mais de 200 milhões de muçulmanos, depois você tem o Paquistão, depois a Bangladesh e Índia, todos na Ásia. Muitas empresas, corporações enormes, investem grande parte dos seus fundos na expansão do Islã, seja ele moderado, seja ele radical, como a gente fala entre aspas. Hoje esse quadro está mudando. Alguns dizem, algumas fontes até seguras falam que um dos maiores investidores no terrorismo islâmico, e aí sim estamos falando de organizações terroristas, é o Catar, que aliás vai sediar uma Copa do Mundo, não é? 2022. Nós temos aí uma reportagem da Veja, se não me engano, no ano de 2010, onde a revista publicou que foram descobertos empresários, por exemplo, na cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, que muçulmanos eles, né, que lavavam dinheiro, né, os caras faziam tráfico de drogas, tráfico de armas, e com essa lavagem de dinheiro, empresários brasileiros, né, muçulmanos, financiam, ou financiavam pelo menos até a época, 9 organizações terroristas muçulmanas alocadas no Oriente Médio. A fonte do dinheiro vem das coisas mais imprevistas possíveis, né? Eu li recentemente que, eu não sei se vocês lembram de umas obras de arte que foram roubadas em Londres há um tempo atrás. Sim. Há rumores de que essas obras estão no mercado negro, vendidas por muçulmanos para financiar as ações do Estado Islâmico. Ou seja, é uma rede, assim, nós vemos aí grandes clubes europeus, o Paris Saint-Germain, por exemplo, você tem grandes canais de televisão nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, que foram comprados por sheiks. A Emirates, por exemplo, uma companhia aérea muito grande, foram comprados por sheiks, né, muçulmanos desses países, os Emirados Árabes, Arábia Saudita e por aí vai. E, obviamente, grande parte desse dinheiro vai ser, ou está sendo usado para financiar, para expandir o Islã no mundo. Só para a gente ter uma perspectiva, a maior agência missionária cristã do mundo localiza-se nos Estados Unidos. São os caras que mais investem em missões do mundo inteiro, missões cristãs no mundo inteiro. O que essa agência missionária investe na expansão, na pregação do evangelho no mundo todo em um ano, só a Arábia Saudita investe na expansão do Islã em 3 dias. Brincadeira. E é difícil, você vê na igreja assim, o pessoal falando assim, vamos fazer a campanha do pão missionário, doe o valor de um pãozinho por dia para darmos para missões. A gente está brincando, né? Porque, sinceramente, nós perdemos a perspectiva de que tudo pertence a Deus. Nós não, da mesma maneira como nós não podemos adulterar, matar, roubar, nós não podemos ajuntar tesouros na terra. É proibido. O mesmo não de não ajunteis para vós tesouro na terra é o mesmo não de não matarás, não adulterarás. E por causa disso, eu acredito, grande parte das iniciativas missionárias cristãs ficam travadas porque nós não temos recursos, fundos necessários. Não estou falando simplesmente de ofertas, de dízimos, no dinheiro da igreja. O dinheiro para o término da grande comissão não está nas contas da igreja, está nas contas de cada cristão, de cada empresário cristão, de cada empregado cristão.
a falta de uma consciência missionária, bíblico-missionária, nos leva a viver um cristianismo nominal. Sim, a gente se importa com as almas perdidas, mas talvez eles não estejam tão perdidos assim. Deus vai dar um jeito, eu vou viver a minha vida sossegada. Exatamente. Deus usa outro. Isso é um crime. No reino isso é um crime e isso precisa ser mudado com uma consciência missionária vinda dos púlpitos, primeiramente, para mobilizar as massas. Mas eu quero agradecer demais você. Queremos agradecer uma aula aqui. Volte mais para conversarmos mais. A joia, vai ser um prazer. Ele me manteve aqui calado durante esse tempo, só ouvindo. Proeza que você fez. Deus continue abençoando vocês, né? Trazendo direcionamentos, levantando pessoas. Tem um curso que é feito, né? Deixa... Isso, tem um curso. Você pode ir lá, se você quiser se preparar mais, saber um pouco mais sobre o mundo muçulmano, saber como se preparar para evangelizar muçulmanos, tanto os muçulmanos que vivem no Brasil ou muçulmanos super acadêmicos que vivem em outros países, entre no nosso site m3.org.br, m3.org.br, ou ligue pra gente, 3267-3338, 3267-3338, a gente vai ter o maior prazer em te atender. Deixa eu abençoar. Agora, quem quiser também ter aula com mais, eu tenho que falar do Carisma, né, mais? Você também continua dando aula no Carisma. É verdade. Não ficou fora, não. Eu sou professor lá no Carisma, né? Já tem alguns anos. Eu leciono duas matérias hoje, né? A Introdução a Missões e também a Apologética Cristã. Eu lancei um livro, né? O Carisma me pediu para escrever um livro. Lancei não, vou lançar amanhã. Amanhã sai o livro, chama-se Quem Quer Ser um Milionário. Mas, na verdade, né, na capa tá lá, Quem Quer Ser um Milionário, e tiraram o L e colocaram 2 S, daí fica Quem Quer Ser um Missionário. E a ideia é justamente essa, nós mobilizarmos cristãos e ajudarmos as pessoas a entender que missões não é coisa de missionário, é coisa de todo crente. Missões é coisa primeiramente do próprio Deus que nos resgatou e quer nos usar para resgatar a outros.